Titulares de volta, vergonha da diretoria, Savarino de repente no Fluminense, por que ele veio? Serna fora do Fluminense? Tudo isso você vê agora. Fala galera, saudações tricolores, tudo bem com vocês? O Fluminense volta a campo nesta quinta-feira, também conhecida como hoje, às 21h30 no Luso Brasileiro, estádio da Portuguesa, que está sofrendo uma reforma, vai ficar muito legal. E o Fluminense pega o Nova Iguaçu, um jogo importantíssimo para as pretensões do Campeonato Carioca. Eu sempre falo que Campeonato Carioca não vale porra nenhuma e não vale mesmo, né? Mas é importante classificar para não ficar lá no quadrangular anti-rebaixamento, né, e ter mais 6 jogos para disputar e destruir de vez o calendário que já é bem destruído. Mas antes de falar a escalação do Fluminense para o jogo de logo mais, e antes de falar da estatística do jogo entre Fluminense e Nova Iguaçu, alguns tópicos importantes. Savarino chega ao Fluminense, já fez os exames médicos, já vai assinar um contrato de 4 anos, o jogador de 29 anos sai do Botafogo, vem para o Fluminense. Muito se especula o porquê da mudança repentina, né, da decisão do Savarino. Né, pessoas dizendo que foi o apoio da família, que o Botafogo não queria mais, e um contato dele com a diretoria do Fluminense. Fato, houve esse contato, e a fonte que eu tenho me diz, principalmente porque o Fluminense, ao contrário do que vem sendo vinculado, vai pagar um valor um pouco maior, não é substancialmente maior, ao Savarino. O Savarino ganhava 1.200.000 no Botafogo e o Fluminense deve pagar em torno de 1,5 milhão ao Savarino para jogar no Fluminense durante esses 4 anos. Diz aí, torcedor, nos comentários, se vale 1,5 milhão por mês, né, o nosso querido Savarino, que é, sim, um bom jogador, vai ser muito útil ao Fluminense, mas 1,5 milhão é muito dinheiro. Mas se parar para pensar que o Fluminense paga 1.200.000 ao Soteldo, que está machucado de novo, né, talvez 1,5 milhão não seja tanto dinheiro assim, né? A sequência do Savarino, a gente vai falar da vergonha da diretoria do Fluminense, ou da possível vergonha da diretoria do Fluminense. Segundo Dezão, do Sentimento Tricolor, né, a diretoria do Fluminense está fazendo contatos com influenciadores para que demonstrem apoio ao Everaldo. Gente, isso é uma vergonha, na verdade é uma diretoria que acaba humilhando o jogador, né? Porque se precisa pedir, né, o jogador fica sabendo disso e ele vai se sentir humilhado. Eu sempre digo o seguinte, eu não tenho absolutamente nada contra o Everaldo, o ser humano Everaldo. Ele não colocou uma arma na cabeça de ninguém para jogar no Fluminense. Ele não colocou uma arma na cabeça de ninguém para pagar 600 mil reais por mês, segundo dizem, pode não ser verdade, mas é o que dizem, 600 mil reais por mês, 7 milhões e 800 mil reais por ano, contando com o 13º, fora os encargos. Ele não obrigou ninguém a fazer isso. Foi o Fluminense que aceitou fazer isso. Foi o senhor Mário Bittencourt que aceitou fazer isso e que agora vai ser diretor remunerado do Fluminense. Tá? Então, não adianta hatear, não adianta tacar hate no Everaldo, pessoal contra ele. A questão é o jogador Everaldo. Né? Não dá para apoiar o jogador Everaldo, é óbvio. A hora que a bola rola, eu quero que ele faça 200 gols por jogo. Né? E vou bater palma se ele fizer gol. Mas não dá para fazer posts de apoio ao jogador Everaldo, porque simplesmente o senhor Mário Bittencourt, ou quem quer que seja da diretoria, resolveu pedir aos influenciadores, pedir ao pessoal que tem do YouTube, do Twitter, do Instagram, para falar bem do Everaldo. Isso é uma tremenda vergonha. Passando por Savarino, passando por Everaldo, vamos para outro atacante do Fluminense. Kevin Serna tem uma proposta do Boca Juniors que foi recusada, tá, gente? O Fluminense recusou a proposta de 5 milhões de dólares que o Boca Juniors fez para contratar o nosso Ayrton Serna, né? Mas aí vem a notícia lá de Buenos Aires, né, de um jornalista, de um periodista, como eles falam, né, de que o Fluminense pediu 6 milhões de dólares. Gente, o Kevin Serna mostrou que ele é muito, muito, muito útil, né? Foi quem mais participou de gols, fez ou deu assistência em 2025. Não é nenhum craque, não é nenhum gênio, mas ele é extremamente útil, né, ao Fluminense. E aí você vender por apenas 6 milhões de dólares um jogador jovem, daqui a pouco vai vir um 9, um medalhão com 50 anos de idade, que é a característica dessa diretoria, para mim é um grande problema. E esse problema se torna potencialmente maior
quando as reservas principais para ele, né, são Keno, né, que todo respeito do mundo ao Keno, mas já deu o que tinha que dar, né, e Soteldo, que vive machucado. Ah, Alexandre, mas tem o Riquelme joga mais pelo outro lado. Né? Tem o menino Matheus Reis, precisa amadurecer, porque senão daqui a pouco você que está falando do Matheus Reis vai começar a xingar o moleque, dizer que Xerém não presta, e esse monte de burrice que a gente tem lido nas redes sociais. Tá? Então, vender o Serna só por 6 milhões, né, é uma burrice muito grande. Poderia ter negociado com o Atlético Nacional e trazido o Inestrosa, que foi parar no Pinóquio da Gama. Tá? Então, 6 milhões é muito pouco, mas é muito possível que Kevin Serna deixe o Fluminense e vá para o Boca Juniors. Inclusive não joga hoje, joga o Matheus Reis a princípio, porque ele está em vias de ir embora do Fluminense, infelizmente. Tá, então o jogo de hoje, Fluminense e Nova Iguaçu, ficou por último, porque o Campeonato Carioca fica por último mesmo. Né? O Campeonato Estadual já não deveria existir mais, mas existe, o Fluminense joga e a gente quer ganhar. E o Fluminense está praticamente escalado, né? Segundo o GE.com, com Fábio Samuel Xavier, Inácio Freitas e René Martinelli, Lúcio Acosta e Ganso, Matheus Reis, Canóbio e Everaldo. Não sei se será esse time, tá? Não sei se será esse time. Acho que o James vem de titular no lugar do Inácio ou do Freitas, provavelmente do Inácio. E acho que tem boas chances do Bernal ser titular e o Ganso ficar no banco. O resto do time deve ser esse mesmo, com Everaldo, camisa 9 do Fluminense, destruindo a história da camisa 9 do Fluminense como titular. Espero que ele faça gols, né? Não espero que a torcida bata palmas para ele, mas peço que não vaiam durante o jogo. Durante o jogo é jogar contra o patrimônio vaiar o jogador, entendeu? Durante o jogo, grita o Fluminense, não precisa gritar o nome do cara, mas se gritar o nome do cara, beleza, é o apoio dentro de campo. Mas nas redes sociais, fora do horário do jogo, né, é exigir que o Everaldo vá embora. O terceiro reserva do Bahia não pode ser titular do Fluminense, né? E isso é desde o início que eu falo. Na história do confronto, é uma história recente, Fluminense e Nova Iguaçu, são 14 jogos com 12 vitórias do Fluminense, um empate e uma vitória do Nova Iguaçu. São 33 gols a favor do Fluminense e apenas 8 contra, com 88,1% de aproveitamento do Fluminense. A única derrota do Fluminense aconteceu no dia 19 de março de 2017, uma derrota por 3-1, que foi lá no Estádio do América, no Giolite Coutinho. Então, gente, tem tudo a favor do Fluminense. A volta dos titulares, apesar do Everaldo, um freguês histórico, né, apesar de uma história pequena, né, e o Fluminense, mesmo que tivesse alguns moleques, seria melhor que o Nova Iguaçu. O Nova Iguaçu não é sombra hoje do Nova Iguaçu de 2014, que foi muito bom. Então, o Fluminense tem que ganhar. É obrigação do Fluminense ganhar esse jogo. Não pode pensar em empate, muito menos em derrota. Tá? Vai ser uma vergonha, como foi contra o Boa Vista, a derrota para o Boa Vista, apesar de ter jogado com a molecada, mas vai ser uma vergonha gigantesca se o Fluminense não vencer o Nova Iguaçu nessa noite, lá no Luso Brasileiro. Então você tricolor, não sei nem se ainda tem ingresso, porque no jogo contra o Madureira disseram todos os ingressos para a torcida do Fluminense estão esgotados. Aí quando fui olhar pela televisão, eles dividiram quase que meio a meio o espaço para a torcida do Fluminense e para a torcida do Madureira. Uma grande piada, né? Mais uma piada, mais uma coisa horrorosa dessa coisa medíocre chamada Campeonato Estadual. Mas você tricolor da Ilha do Governador, da região ali, se puder, o horário é ruim, 9h30, o Rio é uma das cidades mais perigosas do mundo, mas se puder, se tiver segurança para ir, vá ao Luso Brasileiro torcer pelo Fluminense, beleza? Um grande beijo, um grande abraço, tchau, tchau.